Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com os irmãos, amém? O texto que eu quero ler com os irmãos é um texto muito conhecido lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 36 e 37, que diz o seguinte: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Versículo 37 diz: E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante, temos aqui o caso da profetisa Ana, né? Que ela vivia no templo e que servia a Deus, adorava o Senhor. De que maneira que ela adorava o Senhor? Com jejuns e orações. Muitas vezes nós achamos que a oração, né, e o jejum não seriam maneiras de servir a Deus, né, mas apenas realizando coisas. Mas note bem, jejum e oração, algo muito introspectivo, algo muito pessoal, né, no que diz respeito ao jejum, mas tanto jejum quanto oração pode se tornar coletivo. Mas vamos a uma definição aqui rápida de jejum, né? O que é o jejum? O jejum, né, normalmente é abstinência total ou parcial de alimentos e de água. Há pessoas que jejuam, né, abstendo-se somente de água, né, é um chamado jejum parcial. Há pessoas que tiram um período para jejuar totalmente, abstendo-se de água e de alimentos sólidos. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o jejum ele sempre vai reforçar uma atitude tanto de arrependimento, quanto de humilhação e quanto de confissão diante de Deus. Jejuava-se diante de calamidades nacionais, né, ou pessoais. E você vai para o Novo Testamento e você vê Ana servindo ao Senhor, adorando a Deus noite e dia através de jejum e de oração. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 35, você aprende e você ouve da boca de Jesus dizendo que dias viriam em que o noivo lhe seria tirado. Quando ele foi questionado por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus falou: enquanto o noivo está presente, não há necessidade dos convidados passarem necessidade, passarem fome, né? Porque o termo grego nesteia, para jejum, significa isso, literalmente, passar fome. Enquanto o noivo está presente com os discípulos, naquele tempo, há 2 mil anos atrás, Jesus ali com os discípulos, não havia necessidade, eles não jejuavam como os fariseus. Mas Jesus diz: dias virão em que o noivo seria tirado, e aí, nesses dias, sim, deverão jejuar. Então, o que acontece? Jesus foi tirado, Jesus ascendeu aos céus, e aí a prática do jejum passou a fazer parte também da comunidade cristã. Ok? Você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a comunidade cristã jejuando, orando, pedindo direcionamento a Deus, para enviar missionários, enfim. E como nós nos comportamos e qual os efeitos do jejum na vida espiritual do crente? Para que ele jejua? Então, quando você está em jejum, você está ali, que período se abstendo voluntariamente de água, de comida, com propósitos especificamente espirituais, as nossas faculdades mentais e espirituais, irmãos, elas ficam mais sensíveis, ficam mais alertas, você fica mais ligado de fato com Deus, né? Você está ali naquele período ali com fome e tal, você está na plena consciência, cara, eu estou fazendo isso para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Você vai para Daniel capítulo 9, verso 3, Daniel se entregando ao jejum, se abstendo de alimentos para receber respostas de orações. Então isso é claro e muito evidente para nós. Embora existam grupos dizendo que não há necessidade de jejum, né? Mas não é verdade. O jejum sempre foi eficaz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui agora um pequeno testemunho a meu respeito. Todas as vezes que eu, principalmente na minha juventude, eu entrava em jejum com propósitos assim específicos, assim: Senhor, eu quero renovação espiritual. Pai, renova-me com poder espiritual. Olha, irmão, sempre tive resposta do Senhor. Deus sempre vinha sobre mim, me enchendo de tal maneira. Eu percebi isso, que Deus ele responde jejuns e orações quando você está focado por motivações espirituais, né?
eu não... Confesso a você, eu nunca tive respostas de jejum, experiência pessoal. Senhor, me dá um carro. Vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu nunca tive esse... E também nunca perdi meu tempo buscando questões materiais. Mas, por exemplo, eu na minha adolescência, na minha juventude, eu jejuei, pois eu gostava de uma jovem e eu tinha dúvida se de fato essa jovem seria a minha futura esposa. E eu entrei no propósito de uma semana, foi uma direção que eu precisava de uma direção espiritual. Ou seja, a pessoa com que você vai casar pode definir a sua vida espiritual, tanto por bem como por mal. Então foi um propósito, sim, voltado para a minha vida conjugal, sentimental, mas tinha por trás um contexto espiritual. Então eu jejuei durante uma semana pedindo ao Senhor que se de fato ela fosse a mulher da minha vida, a pessoa que eu iria casar, que o meu amor por ela aumentasse. E se caso contrário, se ela não fosse a pessoa da minha vida, que Deus tirasse todo e qualquer sentimento que eu tinha por ela. Irmãos, diante de Deus, foi uma semana de jejum. Eu jejuei 7 dias. Olha, e Deus me deu resposta, porque na semana seguinte, como de forma assim miraculosa, eu não passei mais até olhos para aquela menina, não senti mais nada por ela. Aí tempos depois passaram, eu conheci a Cíntia e nós nos casamos, estamos aí até hoje. Portanto, o jejum tem esse propósito de nos trazer em relevo espiritual, nos aproximarmos de Deus, nos tornarmos mais sensíveis ao Senhor e, sobretudo, para que o poder de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Então, que você possa dedicar-se também ao jejum, que você possa valorizar o jejum. Não digo fazer jejum longos, né? Tem gente que não consegue, tem problema de saúde. Vou jejuar todo dia até emagrecer, né? Não é esse o propósito. Vou jejuar com propósitos somente focando nos bens materiais. Também não seria interessante, mas que tal você separar aí um jejum por semana, ou de 15 dias, apregoar um jejum de 4 horas, de 3 horas. A quantidade de tempo não vai importar. O que importa é o propósito, a condição do teu coração. Isso que Deus olha, o teu coração diante de Deus. Amém? Que você possa valorizar o jejum na sua vida e possa ser uma bênção esse período de enlevo espiritual que você tiver com o Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.